Deixe-me contar algo que descobri depois de anos procurando. Você está usando os óculos que tanto busca. Essa é a verdade mais estranha sobre o despertar. Não é algo que acontece com você numa manhã iluminada. Não é uma conquista que você adiciona à sua lista de realizações espirituais. O despertar é o reconhecimento súbito de que você nunca esteve dormindo de verdade. Você estava apenas fingindo, representando o papel de alguém que precisa acordar, como um ator tão mergulhado no personagem que esqueceu que está num palco. Eu passei décadas meditando, lendo, buscando, acumulando técnicas e conhecimentos como quem junta pedras preciosas, acreditando que, eventualmente, teria o suficiente para comprar minha liberdade. E então, num momento completamente ordinário, enquanto lavava uma xícara, percebi a piada cósmica. Eu era a água procurando por água, o espaço tentando encontrar espaço. Você começa a notar algo estranho acontecendo com sua vida quando o despertar se insinua pelos cantos da sua consciência. As coisas que você levava mortalmente a sério começam a parecer transparentes, como se estivessem feitas de um material mais fino do que você pensava. Sua carreira, aquela coisa pela qual você sacrificou tantos finais de semana e relacionamentos, de repente parece uma roupa emprestada que você está usando. Não é que você deixe de cumprir suas responsabilidades ou abandone tudo para viver numa caverna no Himalaia. É mais sutil que isso. Você continua fazendo as mesmas coisas, mas agora há uma qualidade de sonho nelas. Uma leveza que não estava lá antes. As pessoas ao seu redor começam a parecer atores num teatro que você esqueceu de sair depois do espetáculo. Suas opiniões fervorosas sobre política, espiritualidade, o jeito certo de fazer café, tudo isso começa a se revelar como máscaras que você veste e remove com a mesma facilidade. E o mais curioso, isso não traz cinismo, não te transforma num nihilista entediado que acha tudo sem sentido. Pelo contrário, há uma ternura imensa em perceber que todos estão representando seus papéis com tal sinceridade, tal dedicação ao drama. Então, vem o momento em que você pega a piada. É como quando alguém conta uma anedota e você demora alguns segundos para entender o trocadilho. E quando entende, a risada vem de um lugar mais profundo que o normal. Existe um humor cósmico operando por trás de toda essa seriedade existencial. Você se pega sendo absurdamente sério sobre ser você mesmo e, de repente, percebe o ridículo da situação. Eu estava lá, sentado em mais uma sessão de terapia, falando sobre meus padrões de relacionamento, meus traumas de infância, minha necessidade de validação, construindo essa narrativa elaborada sobre por que eu era do jeito que era, quando algo dentro de mim começou a rir. Não uma risada superficial, mas algo vindo das entranhas do ser. Quem estava contando essa história? Quem estava tão investido nesse personagem? E quem estava ouvindo? A existência inteira estava piscando para mim o tempo todo, fazendo sinais, deixando pistas por toda parte, e eu estava tão ocupado levando tudo ao pé da letra que não conseguia ver a brincadeira. O tempo, essa tirania que governa sua vida desde que você nasceu, revela-se como a ilusão mais convincente já criada. Você sempre viveu entre dois fantasmas, o passado que não existe mais e o futuro que nunca chega. As pessoas constroem monumentos inteiros para esses fantasmas. Elas carregam o passado como uma mochila de pedras, cada memória dolorosa pesando nos ombros, cada arrependimento adicionando mais quilos. E o futuro? O futuro é onde toda a ansiedade vive. Mas você percebe algo revolucionário quando o despertar acontece. Não existe literalmente nenhum lugar além do agora. Não de forma conceitual, não como mais uma ideia espiritual para decorar sua sala de estar, mas como uma verdade visceral que reorganiza toda sua experiência. A ansiedade sobre o próximo momento, sobre a reunião de amanhã, sobre o que vai acontecer daqui a 5 anos, tudo isso desmorona quando você reconhece
que esses medos vivem exclusivamente em histórias sobre o próximo momento, nunca no momento presente em si. Você pode estar ansioso sobre o futuro agora, mas quando o futuro chega, ele chega como agora. Sempre foi agora, sempre será agora. O eterno presente não é uma experiência mística reservada para místicos em montanhas distantes. É a única coisa que existe. E você estava tão distraído procurando por ele que não notou que nunca saiu dele. Há uma solidão profunda que vem com o despertar, mas não é a solidão que você conhece. Aquela sensação de separação que te faz rolar o feed das redes sociais às 3 da manhã. É uma solidão completamente diferente. Uma que, de alguma forma paradoxal, te conecta com tudo. Você percebe que está sozinho porque não há literalmente ninguém mais aqui. Você não está no universo como uma peça separada numa máquina gigante. Você é o universo olhando para si mesmo através desses olhos específicos, experimentando a si mesmo através dessa forma particular. Quando você olha para outra pessoa, é a consciência encontrando a consciência, como ondas no mesmo oceano se reconhecendo. Essa compreensão transforma completamente todos os seus relacionamentos. Não há mais esse senso de você como uma ilha isolada, tentando construir pontes para outras ilhas. Há apenas o oceano fazendo ondas, o oceano explorando todas as formas possíveis de ser. E às vezes uma onda olha para outra e esquece momentaneamente que são feitas da mesma água. Os relacionamentos se tornam danças mais livres porque não há tanto em jogo. Como você pode perder alguém se você é o que olha através de todos os olhos? Você descobre que não é o pensador dos seus pensamentos, e essa descoberta é mais libertadora que qualquer conceito de liberdade que sua mente pode construir. Durante toda a sua vida, você assumiu que era você quem estava pensando, que havia um você central gerando esses fluxos de ideias, planejamentos, preocupações, fantasias. Mas quando você observa mais de perto, quando você realmente presta atenção, percebe que os pensamentos simplesmente aparecem. Eles surgem do nada, como bolhas numa fonte, e você não tem mais controle sobre o próximo pensamento do que tem sobre o próximo som que vai ouvir. Você é a consciência na qual o pensar acontece, não o pensador. Você é o céu através do qual as nuvens passam, não as nuvens. As nuvens vêm e vão, algumas escuras e tempestuosas, outras leves e brancas, mas o céu permanece inalterado, sempre espaçoso, sempre disponível. Essa compreensão muda tudo, porque você para de se identificar com o conteúdo dos seus pensamentos. Um pensamento depressivo surge? Você o nota como notaria uma nuvem escura no céu. Não precisa lutar contra ele, não precisa fazer terapia sobre o céu estar temporariamente nublado. O céu nunca esteve realmente nublado. O céu está sempre claro, e as nuvens são eventos que acontecem dentro dele, não para ele. As sincronicidades começam a se multiplicar de uma forma que desafia qualquer explicação racional. O universo começa a piscar para você constantemente, arranjando coincidências impossíveis que fariam um estatístico ter um colapso nervoso. Você pensa numa pessoa que não vê há anos e ela te liga no dia seguinte. Você precisa de uma informação específica e um livro cai da prateleira aberto exatamente na página certa. Você tem uma dúvida profunda e um estranho na fila do supermercado começa uma conversa que responde exatamente o que você estava se perguntando. No começo, você tenta racionalizar essas coisas, atribuí-las ao acaso, à probabilidade, ao viés de confirmação, mas elas continuam acontecendo com uma frequência que vai além do razoável. Até que você percebe o que realmente está acontecendo. A linha entre o mundo interno e o mundo externo está se dissolvendo. Não há realmente um dentro e um fora. Há apenas um rio fluindo, e o que você chama de pensamentos e o que você chama de eventos externos são redemoinhos no mesmo rio. A realidade está se revelando como um campo unificado de acontecimentos, e você é tanto o campo quanto o que acontece nele.
As sincronicidades não são mensagens de algum poder externo tentando se comunicar com você. Elas são a forma como a realidade sempre funcionou. Só que agora você está prestando atenção. Algo extraordinário acontece quando você para de tentar provar seu valor. Durante toda a sua vida, você tem carregado esse juiz invisível, esse fiscal cósmico que mantém registros meticulosos de suas conquistas e fracassos, comparando você constantemente com algum padrão impossível. Você acorda de manhã já se preparando para o julgamento do dia, já montando sua defesa, reunindo evidências de que você é suficiente, que merece estar aqui, que tem o direito de ocupar espaço neste planeta. E então, num momento de graça profunda, você percebe que não há juiz nenhum. Nunca houve. Você estava representando os dois papéis, o acusado e o juiz, num tribunal que só existe na sua imaginação. Não há teste que você precisa passar. Não há pontuação mínima para ser aprovado na existência. Não há um placar universal mantendo o controle de quão iluminado ou evoluído você é. Você pode simplesmente ser. Da mesma forma que uma flor simplesmente floresce sem precisar provar que merece desabrochar. Da mesma forma que um rio flui sem questionar se tem o direito de seguir seu curso. Essa libertação da necessidade de justificação é mais profunda que qualquer conquista que você poderia adicionar ao seu currículo espiritual. É a diferença entre viver sua vida como uma apresentação constante para uma audiência imaginária e simplesmente viver, porque viver é o que está acontecendo agora. Quero fazer uma pausa aqui e pedir algo diferente. Se você chegou até este ponto da narração e alguma dessas palavras ressoou dentro de você como um sino encontrando sua frequência exata, considere se inscrever neste canal. Mas não faça isso só porque eu pedi. Faça porque você reconheceu algo aqui que precisa continuar explorando. E me conte nos comentários. Qual das verdades que compartilhei até agora te fez pausar? Qual frase você precisou ouvir 2 vezes? Não estou pedindo concordância ou elogios. Estou genuinamente curioso sobre qual porta específica essas palavras abriram ou começaram a abrir em você. Essa comunidade se constrói através dessas trocas honestas, através de pessoas reconhecendo pessoas, consciência reconhecendo consciência. Então, compartilhe sua verdade, e eu prometo ler. Depois que você viu através do véu da busca constante, depois que o personagem cansado de provar seu valor se aposenta, algo inexplicável começa a emergir. Um amor sem objeto, uma felicidade sem causa. Não é o amor por alguém ou algo específico. Não é a alegria que vem de conquistar uma meta ou receber boas notícias. É mais fundamental que isso. É o reconhecimento de que você é feito de amor, que amor não é algo que você sente ocasionalmente, mas o que você é fundamentalmente. Durante toda a sua vida, você estava procurando por amor lá fora, tentando encontrá-lo em relacionamentos, em aprovação, em conquistas, em substâncias, em experiências, como um peixe procurando desesperadamente por água, enquanto nada no oceano. Você é a fonte do que você estava buscando. Eu estava deitado na grama num dia comum, sem nenhuma razão particular para estar feliz, sem nenhum evento positivo recente para justificar bem-estar, e senti essa felicidade surgindo de lugar nenhum, ou melhor, de todo lugar ao mesmo tempo. Era como se cada célula do meu corpo estivesse sorrindo, como se a própria existência estivesse celebrando a si mesma, através dessa forma temporária chamada eu. Não havia motivo. A felicidade não precisava de motivo. Ela estava apenas lá, como o sol que não precisa de uma razão para brilhar, como a gravidade que não precisa de justificativa para existir. As pessoas gastam fortunas tentando comprar essa felicidade, terapias tentando alcançá-la, décadas em práticas espirituais para merecê-la, quando o tempo todo ela está aqui, sendo o próprio tecido da sua existência, apenas obscurecida pela história de que você precisa conquistá-la primeiro. E então, o círculo se completa com a revelação final, aquela que amarra todos os fios soltos
numa verdade tão simples que é quase embaraçosa. O sagrado e o ordinário não são duas coisas diferentes. Nunca foram. Cada ato mundano se revela como absolutamente sagrado. Lavar louça não é mais uma tarefa doméstica tediosa que você faz enquanto planeja coisas mais importantes. É o universo inteiro se experimentando através dessa ação específica. A consciência explorando a sensação de água morna nas mãos, o som de cerâmica se encontrando, o ritmo da respiração enquanto você esfrega, amarrar seus sapatos de manhã, esse gesto tão automático que você nem presta atenção, de repente se revela como uma sinfonia de coordenação neurológica. Bilhões de anos de evolução culminando nesse momento preciso, onde dedos encontram cadarços e criam laços. O universo inteiro conspirou para esse momento. Estrelas tiveram que explodir para criar os átomos no seu corpo. Seus ancestrais tiveram que sobreviver a guerras e doenças e fomes para você estar aqui. Trilhões de eventos tiveram que se alinhar perfeitamente para que este segundo específico pudesse existir. E aqui está você, amarrando seus sapatos, como se fosse nada. A iluminação não está num templo distante, ou numa montanha sagrada, ou numa experiência mística fora do corpo. A iluminação está aqui, sempre esteve aqui, sendo o chão sob seus pés, o ar entrando nos seus pulmões, o peso do seu corpo na cadeira. Você estava procurando por algo extraordinário, quando a verdade é que tudo é extraordinário. Absolutamente tudo. E a busca por algo mais especial que isso era a única coisa te impedindo de ver. Então, o que acontece depois que você vê tudo isso? Você espera que sua vida seja transformada dramaticamente, que tudo mude, que você se torne alguém diferente, alguém especial, alguém iluminado. Mas o que realmente acontece é ainda mais surpreendente. Nada muda e tudo muda. Você continua tendo que pagar contas, continua tendo conflitos ocasionais, continua sentindo dores físicas e desconfortos. A vida não se torna um comercial de spa, onde tudo é flores e músicas suaves. Mas há uma liberdade fundamental operando por baixo de todas as circunstâncias. É como se você descobrisse que estava assistindo um filme e de repente se lembra que você é também a tela na qual o filme está passando. O filme continua, com seus dramas e comédias e suspenses, mas você não está mais perdido nele da mesma forma. Você é tanto o ator quanto a audiência quanto o teatro. As pessoas ao seu redor podem não notar diferença nenhuma. Você não ganha uma auréola luminosa, não começa a levitar, não desenvolve poderes sobrenaturais. Você pode até ficar mais ordinário, menos preocupado em parecer espiritual, mais confortável com sua humanidade imperfeita e bagunçada. A paz que você encontra não é a paz de uma vida sem problemas. É a paz de saber que você é o espaço no qual todos os problemas aparecem e desaparecem. E esse espaço nunca foi tocado por nenhum deles. Deixe-me ser honesto com você sobre algo que ninguém te conta no caminho espiritual. Mesmo depois de ver tudo isso, mesmo depois do despertar, você ainda vai esquecer. Você vai se perder novamente na história, vai se identificar novamente com seus pensamentos, vai sofrer novamente com coisas bobas. A diferença é que agora você sabe o caminho de volta. É como aprender a andar de bicicleta. Depois que você sabe, você pode esquecer por um tempo, mas quando sobe na bicicleta novamente, o corpo lembra. O despertar não é um estado permanente de êxtase que você conquista e mantém para sempre. É mais como um sabor que você provou. E uma vez que você sabe como é esse sabor, você pode reconhecê-lo novamente quando ele aparece. Você vai ter dias onde tudo parece pesado e sério e desesperador. E então, vai ter aquele momento de reconhecimento, aquele "ah, sim, eu já vi essa peça antes", e o peso começa a se dissolver novamente. Não porque você forçou ou fez alguma técnica especial, mas porque você simplesmente lembrou o que sempre foi verdade. É um processo de constante relembrar e esquecer. E com o tempo, o relembrar fica mais fácil, mais rápido, mais automático.
até que, eventualmente, não há mais tanto esforço envolvido. Você só está sendo o que você é, e o que você é nunca precisou se esforçar para ser. Existe uma responsabilidade estranha que vem com esse conhecimento. Não é a responsabilidade pesada de salvar o mundo ou iluminar outras pessoas. É mais sutil. É a responsabilidade de não fingir que você não sabe. Uma vez que você viu, não pode genuinamente fingir que não viu. Você pode esquecer momentaneamente, sim, mas não pode desfazer o conhecimento. E isso te torna, de certa forma, um guardião silencioso dessa verdade. Não significa que você sai pregando para as pessoas ou tentando convencê-las. Na verdade, você provavelmente vai falar menos sobre isso, não mais. Porque você entende que palavras são apenas dedos apontando para a lua. E algumas pessoas precisam olhar para o dedo por um tempo antes de verem a lua. Sua responsabilidade é simplesmente ser a lembrança viva dessa verdade, mesmo quando ninguém está olhando, especialmente quando ninguém está olhando. É viver a partir desse lugar de reconhecimento tanto quanto possível. E quando você esquece, que é inevitável, é ser gentil consigo mesmo no retorno, porque julgamento sobre ter esquecido é só outra forma de esquecer. O paradoxo final é que buscar o despertar é exatamente o que te mantém adormecido. A própria busca cria o buscador, e o buscador é a ilusão que precisa ser vista através. É como tentar ver seus próprios olhos sem um espelho. O esforço é a própria coisa que cria a separação. Então, o que você faz? Não há receita, não há método garantido, porque qualquer método pressupõe que você não é isso agora, que precisa se tornar algo diferente. A verdade mais frustrante e mais libertadora é que não há nada para fazer. Não porque você deva ser preguiçoso ou negligente com sua vida, mas porque você já é o que você está procurando. A busca pode continuar, as práticas podem continuar, a meditação e a terapia e a leitura de livros espirituais, mas agora há uma leveza nelas. Elas não são mais ferramentas desesperadas para consertar algo fundamentalmente quebrado. São apenas expressões do ser explorando a si mesmo, como um rio que flui, não porque precisa chegar ao oceano para se tornar água, mas porque fluir é sua natureza. Você pode relaxar na busca, pode buscar e descansar ao mesmo tempo, pode tentar melhorar e aceitar completamente ao mesmo tempo. Não é mais uma contradição. É apenas duas ondas diferentes no mesmo oceano, e você é o oceano inteiro fazendo ondas. Chegamos ao fim desta conversa, mas espero que, de alguma forma, ela seja apenas o começo de algo mais profundo para você. Se essas palavras tocaram alguma verdade quieta dentro de você, considere se inscrever neste canal e continuar essa jornada de reconhecimento junto com essa comunidade. Mas mais importante que isso, eu quero te convidar a compartilhar sua própria história. O que você reconheceu em si mesmo enquanto ouvia isso? Qual despertar pequeno ou grande já visitou sua vida? Escreva nos comentários, não para mim, mas para as outras pessoas que vão ler, para aqueles que estão exatamente onde você estava e precisam ouvir que não estão sozinhos nessa confusão linda que é ver através das próprias ilusões. Essa comunidade cresce através da coragem de pessoas reais, compartilhando verdades reais. Então, seja corajoso, seja honesto e me diga, o que este vídeo te mostrou sobre você mesmo que você já sabia, mas tinha esquecido? Estou aqui, lendo, prestando atenção, porque cada história que você compartilha é a minha própria história vista de um ângulo diferente. Somos ondas no mesmo oceano, e está na hora de começarmos a reconhecer isso uns nos outros.